Olá, meus amigos, estamos mais uma vez com o programa A Hora do Mestre. Vamos dar sequência ao assunto que começamos a abordar no programa anterior. Começamos a estudar o Estatuto do Desarmamento e já tecemos algumas considerações sobre questões que envolvem arma de fogo. Falamos do crime de posse e de porte, demos algumas distinções. Hoje a gente vai reforçar e vai trazer também outras informações interessantes. Primeiro, a gente falou do crime de posse e do crime de porte, mas vamos entender uma coisa. Todo crime tem um nome. Em regra, todo crime tem um nome iuris, a chamada rubrica da lei que vai indicar qual é o nome do crime. Então, um crime é aquele que a gente chama de posse irregular de arma de fogo, que já tecemos algumas considerações e agora vamos terminar de fechar o circuito. O outro crime era o porte. Vamos entender o seguinte: quando que uma posse irregular está configurada? Bom, a posse irregular está configurada quando a posse não for regular. Parece óbvio. É irregular quando não for regular. Sim, porque a gente aqui vai adotar o critério de exclusão. Como assim exclusão? Eu vou dizer o que é a posse irregular. O que não for, o que não se enquadrar é porque é irregular, então haverá o crime. Posse irregular é quando você tem o registro da arma concedido, expedido pela Polícia Federal após a autorização do SINARME. Então você tem que ter o registro que foi requerido e concedido pela Polícia Federal. E a Polícia Federal só pode conceder o registro quando o SINARME autorizar. Então, se você não estiver mantendo a arma nessas condições, ou seja, a arma não registrada dentro de casa, ainda que dentro de casa, se não está registrada na Polícia Federal porque não está autorizada pelo SINARME, temos um crime de posse irregular de arma. Ah, mas eu tenho uma arma que foi do meu tataravô, que passou para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, e agora está comigo, porque eles faleceram. Tudo bem, está praticando crime, posse irregular de arma de fogo. E é bom deixar claro que quando a gente está em flagrante delito, flagrante de crime, a polícia pode entrar na sua casa, mesmo sem mandado do juiz. A gente tem um direito, chamado direito individual fundamental, previsto na Constituição Federal, que é o direito à inviolabilidade do domicílio. Nela, na sua casa, na sua residência, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Agora, quando o morador não consentir, a polícia vai poder entrar quando tiver autorização judicial para fazer uma busca na sua casa, quando houver necessidade de prestar socorro, ou em caso de desastre, ou em caso de flagrante delito. Em outras palavras, quando estiver acontecendo um crime, porque você não pode usar um direito seu, por exemplo, o direito à inviolabilidade do domicílio, como um escudo protetor para a prática de crime. Ah, ninguém entra na minha casa, então eu mato, eu estupro, eu trafico, eu guardo arma irregularmente. Não pode, isso é crime. Então, quem já teve quem se encontra nessa situação, que nunca foi comprar arma, não foi comprar na rua, no boteco, numa comunidade dominada pelo tráfico, onde a arma às vezes é fácil de conseguir. Não, eu herdei do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, está lá em casa. Olha, infelizmente, a lei
classifica isso como crime. Então, qual é a solução? Bom, hoje é complicado até para regularizar essa arma, porque você está praticando o crime. O que a lei diz? Olha, em 2003 foi editada e entrou em vigor a Lei 10.826. Essa lei, que a gente conheceu como Estatuto do Desarmamento, ela previu um período em que haveria uma atipicidade temporária, uma abolição crimes temporária, uma espécie de segunda chance. Como assim? Assim que foi editada a lei em 2003, várias pessoas possuíam armas, seja de uso permitido, seja de uso restrito, armas irregulares, muita gente. E o legislador sabia disso. Que dá uma segunda chance. Olha, você não regularizou até essa data, você vai ter um período, um ano, para poder regularizar, em que o Estado não vai considerar crime esse período que você estava irregularmente possuindo uma arma. Então te deu um prazo. E várias normas foram sendo editadas prorrogando esse prazo. Então a grande verdade é que de 2003 até 31/12/2009, o legislador foi prorrogando, junto com o Poder Executivo, prorrogando o período para regularizar as armas. Agora, desde 1º de janeiro de 2000, esse período, melhor, essa possibilidade de você registrar a arma e ter o crime apagado, acabou. Porque até 31/12/2009, foi o prazo limite para você regularizar as armas sem que você respondesse por um crime. Houve uma atipicidade momentânea. O que é atipicidade, para o pessoal de casa entender? Crime é uma conduta típica, penalmente típica. Como assim? Que linguagem esquisita. Porque matar alguém, está lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém é uma conduta penalmente típica. Por quê? Olha o raciocínio. É um tipo de comportamento, matar alguém, proibido pela lei penal. Então a gente chama isso de tipo penal. Matar alguém é um tipo penal. Ah, não matei, não tentei matar. Então é uma conduta atípica. Voltando para o Estatuto do Desarmamento. Antes de 2003, antes de ser aprovada essa lei 10.826, você possuir uma arma em casa irregularmente era crime, era um tipo penal. Mas o legislador, em 2003, ao querer organizar o controle de armas, deu uma segunda chance, deu até 31/12/2009, através de sucessivas prorrogações, uma chance de regularizar essas armas. E o entendimento que predominou, inclusive nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é que esse período acho que foi 23 de outubro de 2003 até 31/12/2009, o entendimento que predominou é que nesse período houve uma atipicidade momentânea e uma abolição crimes temporária, ou seja, nesse período não praticava crime, para dar uma chance de regularizar. Agora, a partir de 1º de outubro de 2010, passou a ser crime. Então, a pessoa que não regularizou essa arma que recebeu do bisavô, do avô, e até hoje encontra com essa arma em casa, está praticando um crime. Pode receber uma visita desagradável, pelas circunstâncias desagradáveis, da polícia. Olha, tem uma denúncia aí que tem uma arma. Se você não franquear a entrada, não autorizar que eu entre, voluntariamente, sem pressão, eu vou ao juiz, vou pedir um mandado de busca.
ou guarnecer as janelas e as portas para que você não fuja, para que você não jogue a arma fora, eu não vou entrar, mas vou cercar a tua casa. Enquanto isso, eu vou lá pedir um mandado de busca. Vou lá para o delegado pedir. Olha que constrangimento. Então, o ideal é não ter essa arma, ou se tiver irregular. O fato é que o prazo para regularizar era até 31/12/2009. Do dia 1º de outubro até hoje, está praticando crime. Ah, mas não tinha que ser crime, tirar a arma do cidadão. Tá bom, vocês podem até discutir isso e tentar influenciar os políticos que nos representam para mudar a lei. Mas o fato é que a lei hoje diz que é crime. Pô, e o que eu faço então? O que eu faço se eu estou com uma arma irregular na minha casa e quero me livrar do pepino? Bom, você tem que procurar a delegacia, pegar uma guia de trânsito e levar até a delegacia e fazer a entrega espontânea. Porque o artigo 32 da Lei 10.826, ele criou uma causa extintiva da punibilidade. Como assim? Todo crime é ameaçado de pena. Então, praticou um crime é fato que gera uma pena, que tem que ter o processo e depois do devido processo legal, o juiz vai aplicar a pena. Mas existem algumas causas que extinguem a possibilidade de punir alguém penalmente. Por exemplo, a morte. Se morreu, não tem como punir os herdeiros, tem que punir o criminoso. Se ele morreu, não tem como punir. A morte é uma causa de extinção da punibilidade. Anistia, indulto, graça, prescrição, decadência, perdão judicial, etc. Várias causas extinguem a punibilidade do crime, a possibilidade de punir. E a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, previu no artigo 32 também uma causa de extinção da punibilidade. Sabedor, o experiente legislador, sabedor que muita gente não ia aproveitar essa segunda chance de regularizar aquelas armas irregulares, mas que se tratava em sua grande maioria de pessoas do bem, que acaba tendo uma arminha em casa, o legislador disse que é crime, mas te dá uma outra chance. Qual a chance? Faça a entrega espontânea que o legislador previu no artigo 32 da pré-falada lei, como causa de extinção da punibilidade, a entrega espontânea da arma de fogo. Então, entregou a arma, não vai ter punição. Agora é fato, está praticando crime sim. Então, se livre da arma. Vá até a delegacia, peça uma guia de trânsito, peça para um policial ir lá pegar, a gente vai colocar tudo no papel, vai registrar e não vai haver risco de a pessoa ser incriminada. Porque a lei prevê como prêmio a extinção da punibilidade. Só tem um detalhe. A gente está falando de arma de uso permitido. Por que eu estou falando de arma que seja possível registrar? E a gente só pode registrar a arma de uso permitido. A não ser os colecionadores, os atiradores profissionais, que aí tem uma outra regulamentação. Mas o cidadão normal, você de casa, só pode ter a possibilidade de registrar a arma de uso permitido. Então, todo o raciocínio que eu fiz aqui é para a arma de uso permitido. Então, em 2003, a lei aprovou o Estatuto do Desarmamento, deu um prazo até 31/12/2009 para regularizar, e caso não tenha regularizado, a partir de 1º de outubro, passou a praticar crime, porém, o artigo 32 permitiu, como prêmio, para a pessoa que não tiver agido com má fé, entregar espontaneamente a extinção da punibilidade. Mas, senhores, isso para armas de uso permitido. Agora eu vou falar de arma de uso proibido. Estou com arma de uso restrito, proibido. São aqueles calibres muito altos.
.40, 45, fuzil, uma metralhadora. Aí são armas de uso restrito, proibido. Essas não podem registrar. Então, o que o legislador ele acabou fazendo? Em 2003, aprova o Estatuto do Desarmamento e dá um prazo para que aqueles que possuíam as armas de modo irregular regularizassem. Nós vimos que as armas de uso permitido, o legislador foi prorrogando junto com o Poder Executivo até 31/12/2009. Agora, com relação à arma de uso restrito, o raciocínio é outro. A partir da Lei 10.826, foi sendo dado um prazo e sendo prorrogado esse prazo para regularizar a posse de arma de uso restrito, tanto quanto a arma de uso permitido. A única diferença é que a arma de uso permitido você pôde regularizar até 31/12/2009, enquanto a arma de uso restrito você só teve a possibilidade de registrar até 23 de outubro de 2005. Por quê? Porque é o que eu venho falando, várias normas foram sendo editadas e prorrogando o prazo para regularizar. A partir de 23 de outubro de 2005, essa norma que prorrogava o prazo para regularizar passou a falar apenas em arma de uso permitido. Os tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal Federal, foram provocados várias vezes, várias ações, várias demandas foram chegando até os tribunais superiores e eles chegaram a essa conclusão. Bom, se a partir de 24 de outubro de 2005, essas normas que prorrogavam o prazo para fazer a entrega voluntária não contemplaram mais a arma de uso restrito, é porque a partir de 24 de outubro de 2005, a posse de arma de uso restrito passou a ser irregular. E mais, o artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, que dá um prêmio para aquele que entrega espontaneamente a arma, passou a permitir a entrega da arma de uso permitido. Então, entregou espontaneamente uma arma de uso permitido, vai extinguir a punibilidade. Mas se entregou uma arma de uso restrito, a lei não previu isso como causa de extinção da punibilidade. Então, senhores, a gente vai dar uma segurada, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco da Hora do Mestre. Bom, terminamos o primeiro bloco falando sobre a posse irregular da arma de fogo e da questão da atipicidade momentânea, da abolício criminis temporária e da possibilidade de se entregar a arma espontaneamente e, como prêmio, ter extinta a punibilidade. Agora eu quero fazer mais um reforço e um ponto que é imprescindível para desembaralhar as ideias. Primeira ideia: crime é uma conduta que tem que estar descrita na lei, homicídio. O legislador penal, quando falou do homicídio, deu o nome homicídio. Isso é o nome in iuris do crime. Mas ao descrever o que configura
o crime que a gente chama de homicídio, descreveu o verbo matar. Então, o homicídio é o nome do crime. Qual a conduta que configura esse crime que recebe esse nome? Bom, a conduta é representada pelo verbo matar. Então, você tem o nome, iuris, o nome do crime, e tem a conduta que é considerada esse crime. Fazendo agora um paralelo com o crime de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal da arma de fogo, vocês não podem confundir o nome que o legislador deu para o crime e as condutas que configuram esse crime com esse nome. Então, a gente vai aprendendo que o legislador, ele não padroniza muito, ele não é muito técnico, às vezes dá uma derrapada. Por exemplo, o artigo 12 da Lei 10.826 pune a conduta de possuir ou manter sob sua guarda, dentro da residência, uma arma de fogo. E chamou esse crime de possuir ou manter sob sua guarda, de forma irregular, uma arma de fogo dentro da sua residência, chamou essa conduta de crime de posse irregular de arma de fogo. Então, ele, na hora de chamar, de dar um nome ao crime, fala que um nome iuris é posse irregular. Então está respondendo por qual crime? Por posse irregular de arma de fogo. Tá, mas qual foi a conduta que ele praticou? Ele possuía irregularmente uma arma de fogo, ou ele mantinha em depósito, sob sua guarda, melhor dizendo, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, ou uma munição, ou um acessório. Então, eu possuir, ou eu manter sob minha guarda munição ou acessório, a gente chama essa conduta de crime de posse irregular de arma de fogo. Pô, mas eu não foi encontrada nenhuma arma na minha casa. Foi encontrada munição, foi encontrado um acessório, irregularmente, eu não podia estar com aquilo lá em casa. Ok, essa conduta a gente chama de posse irregular de arma de fogo. Por mais que não tenha encontrado nenhuma arma na sua casa, encontrou apenas a munição. E o direito tem dessas coisas, né? Me parece incoerente. E já teve um aluno, um aluno não, vários, houve um concurso da Procuradoria da República, que é o concurso que preenche cargo de promotor federal. Procurador da República é o promotor de justiça que oficia perante a Justiça Federal. E uma das questões que a banca que elaborou as provas, uma das questões que ela elaborou, descrevia uma situação de posse de arma irregular e perguntou qual é o nome do crime. O candidato que marcava posse ilegal de arma de fogo errava. Porque, o cara estava possuindo de forma ilegal. Sim, só que o nome do crime não é posse ilegal, é posse irregular de arma de fogo. Então fica essa distinção que mais interessa para o técnico, né? O operador do direito, o advogado, o promotor, o concurseiro, aquele que está se formando e vai fazer prova para a OAB. Cuidado, porque a conduta incriminada no artigo 12 é possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, munição ou acessório. Mas o nome que eu dou para esse crime é posse irregular de arma de fogo. Se falar numa prova que é posse irregular de munição, erra. A conduta é essa: possuir ou manter irregularmente uma munição. Mas o nome do crime não é esse. Então, cuidado. Então, vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 12, ok? Artigo 12 traz a definição do que seria esse crime de posse irregular de arma de fogo. Vamos acompanhar. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal
do estabelecimento ou empresa. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Bom, nós já vimos aqui algumas questões sobre esse artigo 12, mas o que eu quis chamar a atenção é que o nome do crime é posse irregular de arma de fogo. Embora a conduta que está sendo incriminada e punida com a pena de 1 a 3 anos é você possuir ou manter sob sua guarda uma arma de fogo, ou uma munição, ou um acessório. Mas o nome que eu dou para o crime que comete aquele que possui irregularmente um acessório de uma arma de fogo, eu chamo esse crime de posse irregular de arma de fogo, muito embora não tenha sido encontrado uma arma de fogo. É a lógica, uma lógica que o técnico aceita, o leigo não. Pô, não pegou arma de fogo na casa do camarada, como é que ele pode ser responsabilizado pelo crime de posse irregular de arma de fogo? Tem que separar, uma coisa é a conduta que eu pratiquei é possuir uma munição irregularmente, possuir um acessório de arma de fogo irregularmente, essa é a conduta que eu pratiquei. Agora, o nome que eu dou para essa conduta, né, o crime que a gente diz que ele praticou, é o crime do artigo 12, que eu acabei de ler, que tem como nome posse irregular de arma de fogo. Estou perdendo esse tempo porque a gente vai falar do porte de arma de fogo. O crime que a lei chama de crime de porte ilegal de arma de fogo vai se configurar quando alguém praticar uma conduta de colocar arma de fogo na cintura e ir para a rua. Essa conduta é porte ilegal de arma de fogo. Agora, existem outras condutas representada por outros verbos, que a gente também vai dizer que configura o crime de porte ilegal de arma de fogo. Muito embora a pessoa não esteja portando. É confuso, não é? Mas a lei é que faz a confusão, não sou eu não. Porque o artigo 12 fala posse irregular de arma de fogo. Se eu disser numa prova que o crime é posse ilegal, eu erro. Já no artigo 14 fala porte ilegal de arma de fogo. Se eu falar numa prova que é porte irregular de arma de fogo, eu erro. Porque uma coisa é o nome do crime, outra coisa é a conduta que configura o crime. Então vamos dar uma lida no artigo 14, que vocês vão ver que esse crime que a gente chama de porte ilegal de arma de fogo traz várias condutas. A de portar, a de manter sob sua guarda, ter em depósito. Várias condutas que não é o porte, que porte é você trazer junto ao corpo. Mas só que essas condutas, o legislador quis chamá-las de crime de porte ilegal de arma de fogo. Vamos dar uma lida no artigo 14. O artigo 14 da Lei 10.826 define o crime chamado de porte ilegal de arma de fogo, punindo as seguintes condutas: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Senhores, como nós vimos, o artigo 14 veio tratar do crime chamado porte ilegal de arma de fogo. Engraçado que quando falou de posse, no artigo 22, falou posse irregular. E você não pode dizer que o nome do crime é posse ilegal, senão erra. Aqui no artigo 14, ao tratar do porte, a lei chamou esse crime de porte ilegal. Mas se numa prova você fala que é porte irregular, o nome do crime não é esse, você erra. Então o nome do crime,
porte ilegal de arma de fogo. Aí nós lemos várias condutas que configuram o crime de portar ilegalmente arma de fogo. Então a gente viu no artigo 14, adquirir, ceder, fornecer, ocultar, manter sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição. Então só em eu estar portando uma munição, ou seja, estou em via pública com um bolso cheio de munição, 10 munições, 5 munições, de forma irregular, isso é crime de porte ilegal de arma de fogo. Pô, mas eu não estou portando arma. Sim, mas essa conduta de portar em via pública munição é crime e a lei chama esse crime de porte ilegal de arma de fogo. Então não confunda a conduta proibida com o nome do crime. Eu estou transportando uma caixa de munição no meu carro, na estrada. A Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Barreira Fiscal, me flagra transportando uma caixa de munição. Qual é o nome do crime? O nome do crime é porte ilegal de arma de fogo. Mas qual é a conduta proibida? A conduta proibida é você transportar munição. Essa é a conduta proibida. Essa é a conduta que está recebendo a pena de 2 a 4 anos. Mas o nome do crime é porte ilegal de arma de fogo. Então, cuidado com isso. Agora a gente vai entender o que é a posse e o que é o porte. Porque ao descrever o crime que a lei chama de porte ilegal, trouxe vários verbos. E repetir um verbo, se olhar, se observar, comparar o artigo 12 com o artigo 14, vão perceber que no artigo 12 o legislador usou 2 verbos, possuir e manter sob sua guarda. No artigo 14, ao tratar do porte ilegal, o legislador usou 9 verbos. O primeiro é portar e não falou do possuir, mas falou do manter sob sua guarda. Então, calma aí, esse verbo manter arma de fogo sob sua guarda, ele pode ser artigo 12, crime de posse irregular de arma de fogo, pena de 1 a 3 anos, ou pode ser o porte ilegal de arma de fogo, pena de 2 a 4 anos. Que confusão é essa? A confusão é que no artigo 12 previu manter a arma de fogo como crime e no artigo 14 também. Mas como é que eu vou saber, então, se é o artigo 12 e eu chamo isso de posse e aplica a pena de 1 a 3 anos? Ou se é o artigo 14 e eu chamo essa conduta de porte ilegal de arma de fogo e aplico 2 a 4 anos? Bom, vamos dar uma olhada no quadrinho que eu montei para vocês, para tentar dividir as coisas, porque direito penal é complicadinho, não é tão fácil não. Então vamos dar uma analisada nesse quadro. Na coluna da esquerda eu coloquei posse irregular, artigo 12. Trouxe os verbos que a lei previu. Então, o crime que a gente chama de posse irregular de arma de fogo é configurado quando alguém pratica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda. Já no crime de porte ilegal, está na coluna da direita do seu vídeo, esse crime que a gente chama de porte ilegal está no artigo 14 e traz as seguintes condutas: portar, manter sob guarda, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar e ocultar. Então, se eu pratiquei qualquer um desses verbos que estão na coluna da direita, o crime é chamado de porte ilegal de arma de fogo. Se eu pratiquei os verbos que estão na esquerda, possuir ou manter sob guarda, é crime de posse. Então não confunda
a conduta proibida com o nome do crime. A única divergência que pode ficar na cabeça de vocês é por que o legislador repetiu a conduta de manter sob sua guarda no artigo 12 e no artigo 14. Como é que eu vou saber distinguir qual é o crime? Se eu condeno ele pelo artigo 12 ou se eu condeno pelo 14? A distinção entre as duas condutas é quanto ao elemento espacial. Porque se eu estou mantendo sob a minha guarda uma arma de fogo em minha residência, é crime de posse irregular, é artigo 12, pena de 1 a 3 anos. Mas se eu estou mantendo sob minha guarda a arma de fogo em qualquer outro lugar, aí é artigo 14, crime de porte ilegal, pena de 2 a 4 anos, ok? Então cuidado com isso. Vamos ver agora outros crimes. Crime de disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo em via pública, ou em direção à via pública, ou em local habitado, ou em suas adjacências, é crime. Ah, mas eu não disparei querendo matar ninguém, eu só queria comemorar a vitória do Brasil. Tempo de Copa do Mundo, a gente numa alegria muito grande, Brasil ganhando, pega uma arma e dispara para cima. Isso aí é crime? É. Porque o artigo 15, ele pune duas condutas e chama essas duas condutas de crime de disparo de arma de fogo. A primeira conduta é acionar munição ou disparar arma de fogo. Então são duas condutas diferentes. Basta eu acionar munição, já estou realizando o crime. Ou basta eu disparar a arma de fogo, já estou realizando o crime. E essas duas condutas, né, conduta de acionar, geralmente eu aciono a munição disparando uma arma de fogo. Mas é possível eu acionar uma munição sem precisar disparar uma arma de fogo. Então ainda assim vai haver o crime. Então acionar munição e disparar a arma de fogo, a lei chamou essas duas condutas de crime de disparo de arma de fogo. Ok? Vamos dar uma lida aqui no artigo 15 da Lei 10.826. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. Bom, este é o artigo 15. Guardem ele na sua memória, a gente vai dar um breve intervalo e já retornamos para fazer os comentários sobre esse dispositivo legal. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Senhores, estávamos fazendo a leitura do artigo 15 da Lei 10.826, a lei que aprovou o Estatuto do Desarmamento.
E nesse dispositivo legal está incriminando a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição, duas condutas. Porque, em regra, eu vou acionar uma munição disparando uma arma de fogo. Mas é possível eu acionar a munição sem disparar uma arma de fogo. Então, para não deixar nenhum espaço para algum advogado experimentado, arguto, o legislador cercou as possibilidades. Então, o crime que a lei chama de disparo de arma de fogo é aquele crime constituído pela conduta de disparar arma de fogo ou de acionar munição. Tanto uma quanto outra maneira você pratica o crime que a lei chama de disparo de arma de fogo. Agora, para existir esse crime, tem de ser observado o elemento espacial. Qual o elemento espacial? Eu tenho que estar disparando em local habitado, dentro de casa, por exemplo, ou em suas adjacências. Tem que ser em via pública ou em direção à via pública. Agora, se eu disparo arma de fogo em um local ermo, no meio de uma fazenda que não tem nenhum morador perto, num barranco, se eu efetuo um disparo em local ermo, não temos o crime de disparo de arma de fogo, porque vai faltar o elemento espacial. Ou seja, tem que estar praticando a conduta de disparar arma de fogo ou de acionar em local habitado ou em suas adjacências, ou então em via pública ou em direção a ela. Em local ermo, não tem crime. Então vamos imaginar o seguinte: estou voltando da balada, tenho porte de arma, tenho arma, estou chateado porque, sei lá, não me dei bem, saí para tentar namorar, não namorei, bebi. Eu pego, passando por uma rua deserta, 5 horas da manhã, não tem ninguém na rua, mas é uma rua residencial. Eu vejo que tem uma casa para alugar, está vazia, percebo que não tem nenhum morador, e eu, sei lá, para curar minhas frustrações, ou seja lá por quê, efetuo 5 disparos contra o muro daquela residência. Eu pergunto, pratiquei crime? Porque se você fala que é um local ermo, não tem crime. Mas, senhores, tem crime sim, porque eu não estou em local ermo. A casa pode até estar vazia, desabitada, mas ali não é um local ermo. E eu estou em via pública. Então, eu realizei tudo que a lei disse que tinha que acontecer para existir o crime. Em outras palavras, ao efetuar disparos na madrugada, numa rua deserta, no muro de uma casa que estava vazia porque está para alugar, estou praticando o crime sim. Porque aí importa essa informação para o técnico, o estudante, o operador do direito. O crime de disparo de arma de fogo é um crime que a jurisprudência e a doutrina classifica como crime de perigo abstrato. O que isso quer dizer? Para incriminar alguém por essa conduta, não é necessário que se demonstre, que se prove que fulano ou beltrano correu perigo. Não precisa ter ninguém perto ali, correndo o risco de ser atingido por uma bala perdida. Basta eu realizar aquela conduta que está prevista no tipo penal: disparar arma de fogo ou acionar munição em via pública. E isso eu fiz. Então, dessa conduta já se presume o perigo para a coletividade. Já se presume que o bem jurídico tutelado, protegido, que é a incolumidade pública, é a segurança da coletividade, esse nível de segurança foi rebaixado, porque a arma pode ser permitida que as pessoas tenham em casa, que as pessoas portem, que as pessoas vendam. Existem regras que autorizam. São condutas que trazem algum nível de risco. Mas se for tudo controlado pelo Estado, arma que tem registro regular, o porte está legal,
a venda foi feita de maneira regular, esse nível de risco fica no nível aceitável, tolerável. Se eu disparo arma de fogo em local que é habitado ou em via pública, eu estou reduzindo o nível de segurança, que é o nível mínimo aceitável. Logo, estou praticando crime. Então, recapitulando, disparar no meio da madrugada, em uma via pública, que tem residências, ainda que em direção a uma residência vazia, há crime, porque estamos diante de um crime de perigo abstrato. É um crime que só se configura se houver dolo. Dolo quer dizer vontade e consciência. Eu tenho que estar consciente que eu estou com uma arma de fogo, que eu estou em via pública, que se eu apertar o gatilho vai disparar a arma de fogo. Isso é a vontade, não, isso é a consciência. E eu tenho que ter decidido, eu vou emitir uma energia que vai movimentar minha fibra muscular e eu vou acionar o gatilho. Então, se eu fiz de maneira consciente e voluntária, atuei dolosamente ao crime. Agora, pode acontecer de eu estar limpando a minha arma e ao começar as manobras para desmontar a arma, eu acione o gatilho de modo descuidado. Não foi querido, não foi desejado, eu não queria puxar o gatilho, mas culposamente eu disparei. A pergunta é: disparo acidental é crime? Não é crime. Então disparar uma arma de fogo acidentalmente não vai haver crime? Não. Por que não? Porque a lei não previu. A lei poderia prever disparar arma de fogo culposamente, crime, mas a lei não previu. E se a lei não fala que há esse crime, não pode o delegado, o promotor, o juiz inventar um crime que não está na lei. Já sei, professor. Então, se um dia eu me empolgar e disparar uma arma de fogo para comemorar um jogo de futebol, de maneira idiota, diga-se de passagem, mas se eu disparar uma arma de fogo, é só eu dizer na polícia, no Ministério Público e no Judiciário que foi sem querer, eu não queria, porque só há crime se houver dolo, e não houve dolo, houve um descuido. Gente, não basta falar, tem que provar. Então, tudo bem, você como advogado vai ter essa tese de defesa. Você como investigado, indiciado, acusado, vai alegar isso no seu interrogatório. Agora, não basta falar, tem que provar. Agora, ficou provado que o disparo é acidental, vai ser absolvido. Ficou provado que o disparo foi doloso, vai ser condenado. Não tem para onde correr. O problema é provar. Agora, se esse disparo acidental acabar atingindo alguém, aí eu tenho uma situação diferente. Eu estou falando de um disparo acidental que não acertou ninguém. Logo, eu só tenho o crime de disparo. Mas eu posso, se o disparo é acidental, não tem crime nenhum. Então, eu estou falando da situação de disparo acidental. Agora, eu vou tratar de outra situação. Disparo acidental com resultado morte. Não é aquela história da bala perdida? Alguém foi atingido, morreu. Se ficar provado que o disparo foi acidental, a gente vai concluir que essa morte não foi dolosa. Então não temos homicídio doloso, mas temos homicídio culposo, porque eu faltei com o meu dever de cuidado ao manusear essa arma. Dei causa acidentalmente ao disparo, bateu na parede, ricocheteou e por infelicidade atingiu a vítima, levando-a a óbito. Temos homicídio culposo. Disparo acidental não é crime, mas o homicídio culposo é. Vai responder pelo homicídio culposo. Outra coisa seria, se eu manuseei minha arma para fazer a limpeza dela, acionei sem querer o disparo,
e atingiu alguém causando apenas uma lesão. O disparo acidental já vimos, não é crime, mas essa lesão culposa, porque eu não queria lesionar a vítima, essa lesão culposa é tipificada penalmente, ou seja, é prevista como crime. Então, tanto o homicídio culposo quanto a lesão culposa, resultante do disparo acidental, vão ser punidas, tá? Mas o disparo acidental em si não há crime. Agora, uma situação interessante é que o legislador, ao descrever a conduta criminosa, que ele chama de disparo de arma de fogo, é o nome do crime, é o nomen iuris. Ao descrever essa conduta de disparar arma de fogo, ele nos diz que esse crime de disparo de arma de fogo é um crime subsidiário. Por que subsidiário? Porque ele fala que vai haver o crime de disparo de arma de fogo com a pena de 2 a 4 anos se o agente não tinha a finalidade de praticar um outro crime. Então, qual é o recado que o legislador está mandando para o delegado, para o promotor, para o juiz? Olha, houve um disparo de arma de fogo, doloso, intencional, mas antes de você concluir que é crime de disparo de arma de fogo, tem que verificar se o agente não pretendia, com esse disparo, praticar um outro crime. Em outras palavras, tem que verificar se o disparo de arma de fogo era um crime fim, ou seja, a minha finalidade era disparar arma de fogo, ou era um crime meio. Eu disparei como meio de consumar um outro crime, um homicídio, por exemplo. Então o legislador foi esperto ao prever que o crime de disparo de arma de fogo é um crime subsidiário. Essa é a característica do disparo, ser subsidiário. Agora, gerou uma certa divergência, porque qual é a situação que a gente pode visualizar? Se o crime de disparo era o crime fim, eu só queria disparar arma de fogo, não queria matar, não queria lesionar, não queria ameaçar, só queria disparar. É o artigo 15 da Lei 10.826 que eu vou responder, ok? Agora, se eu queria matar, então eu disparei como meio para praticar um homicídio. Qual é a pena do homicídio? 6 a 20 anos ou 12 a 30 anos, se for homicídio qualificado. Qual é a pena do disparo de arma de fogo? 2 a 4 anos. Então nós temos um crime meio, que é punido com 2 a 4 anos, e um crime fim, que é punido com 6 a 20, se for homicídio simples, ou 12 a 30, se for um homicídio qualificado. Nesse caso, não há dúvida, o crime fim, mais grave, vai absorver o crime meio, menos grave. Então, embora eu tenha disparado e tenha matado, vou responder por um crime só pelo homicídio. O crime fim vai absorver o crime meio. É o que está dizendo aí o artigo 15, porque fala que tem um crime de disparo, pena de 2 a 4 anos, se o agente não tinha a finalidade de cometer outro crime. Então, estou trazendo um exemplo em que o crime de disparo foi meio para praticar um crime mais grave, que era o homicídio. Bom, agora eu quis praticar um crime muito grave também, mas não chegou a ser um homicídio. Eu queria apenas praticar um crime de lesão corporal grave. Lesão corporal grave, a pena é de 1 a 5 anos. Se for lesão corporal gravíssima, a pena é de 2 a 8. Então vamos entender. Eu não quis apenas disparar arma de fogo. Eu quis disparar arma de fogo para provocar uma lesão. Eu disparei no joelho do indivíduo para que ele ficasse com a debilidade permanente,
para que ele não conseguisse mais fazer musculação, fazer uma arte marcial, para que ele não conseguisse andar mais de maneira regular, para que ele andasse de forma deficiente. Então eu estou praticando ali um crime de disparo como meio para praticar um crime mais grave, que é a lesão grave, a lesão em que resulta uma debilidade permanente. Crime meio, 2 a 4 anos. Crime fim, 1 a 5 anos. Nesse caso, o crime grave vai absorver o crime menos grave. O crime fim, mais grave, absorve o crime menos grave. Logo, não vou responder por 2 crimes. Não vou responder pelo artigo 15 da Lei 10.826 e também pelo crime do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Vou responder só pelo crime do artigo 129, parágrafo 1º, porque o crime fim era mais grave, vai absorver. Agora, pode acontecer de eu querer praticar esse crime de disparo de arma de fogo como meio de praticar um crime menos grave. Por exemplo, o Caio não aceita que a sua ex-companheira ela o largue, que ela arrume outro homem. Então o que ele faz? Ele pega uma arma de fogo, vai atrás da esposa, ameaça a mulher: olha, se você arrumar outro homem, se você não voltar para mim, eu te mato. E para impressionar a mulher, ele dá um disparo no chão, dá um disparo no alto. Então ele praticou o crime de disparo como meio de ameaçar a mulher. O problema é que o crime de disparo tem a pena de 2 a 4 anos de reclusão. E o crime de ameaça tem a pena de 6 meses. Então aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente. No exemplo do disparo para praticar o homicídio é mais grave. O crime fim é mais grave, absorve. No caso do disparo para lesionar o joelho e a pessoa não poder mais correr, fazer atividade física, a lesão grave que provocou a debilidade permanente tem a pena maior. Esse crime fim é mais grave que o disparo, absorve. Vai responder só por homicídio, vai responder só pela lesão grave. Nessa situação que estamos tratando agora, temos o contrário. O disparo foi meio para ameaçar. Então o crime meio é o disparo, o crime fim é a ameaça. Só que a pena do crime meio é 2 a 4. A pena do crime fim é 6 meses, bem menor. E aí, poderia o crime fim absorver o crime meio? Ou seja, ele responderia só por ameaça? Não. Nesse caso, o crime fim não vai absorver o crime meio. Ele vai responder por disparo de arma de fogo. Então, o que nós temos aqui? Temos o princípio da consunção, disciplinando isso aí. Crime fim mais grave absorve o crime meio. Se o crime fim não for mais grave, não vai absorver. A gente tentou traçar em linhas gerais dos crimes relacionados à arma de fogo. Então, para a gente fechar esse ponto que eu falei, crime fim, crime meio, falei que se o crime fim é mais grave que o disparo, crime meio, absorve. Então vai responder só pelo crime fim, homicídio, lesão grave. Disse também que se o crime meio, disparo, é mais grave que o crime fim, a ameaça, o crime de disparo, o crime meio, não vai ser absorvido pela ameaça, não. Vai ser punido. Agora, e se os 2 crimes forem de igual gravidade? O crime meio é igual ao crime fim, a pena é a mesma. Só importa para o técnico, para o concurseiro. Nesse caso, nós temos aí a opinião que prevalece é que haverá concurso de crimes. Vai responder pelos 2, não só por um. Um não vai absorver o outro. Senhores, traçamos aqui
as principais considerações sobre crimes envolvendo arma de fogo. Eu, como venho divulgando, eu sou professor universitário e professor de curso preparatório. Então nós temos aqui várias questões ainda que ficaram no ar, porque o tempo é exíguo e aqui não é um curso preparatório. Então, havendo dúvida, mande aqui para a TVI, mande para o Face da TVI, o portal da TVI, deixe suas dúvidas, ou procure também o Concursos, que é o nome do meu curso preparatório, em que vocês vão conseguir as respostas que querem e várias questões importantes serão tratadas. Por exemplo, crime que fala de porte ou posse ilegal de arma de uso restrito ou permitido, tráfico de armas, a gente tem tráfico internacional, a gente tem a conduta de raspar, suprimir, modificar a arma de fogo. Temos questões sobre arma sem munição, teria eficácia para disparar? Haveria o crime? Ou munição encontrada sem a arma? Já que não tem arma, como é que eu vou disparar? Tem o crime? E por aí vai, várias questões que elas são extraídas dessa lei 10.826, que a toda hora chega em delegacia, chega no Ministério Público, chega nos tribunais e chega nos tribunais superiores. Então, várias questões interessantes. Havendo dúvida, mande o e-mail para a TV e procurem o meu curso ou concursos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!